Doutor Fábio, é uma informação, isso é importante da gente entender. O ex-namorado, o rapaz que se relacionou por 4 ou 5 meses com a Vitória. Esse rapaz que ficou com ela, o ficante, vamos denominar assim, o ficante, saíram poucas vezes. Eles são tratados como suspeitos ou averiguados? Num primeiro momento, como averiguados. O que mentiu passou a ser um suspeito. Por ter mentido, então, pela incoerência no depoimento da delegacia, esse passa a ser suspeito, por isso o pedido de prisão. Exatamente. Eu acredito, assim, ele teve a oportunidade naquele momento de falar a verdade. Olha, eu não atendi o telefone porque eu estava com uma outra pessoa e eu não me sentia à vontade de atender. Não, ele preferiu dar uma outra versão, mas quando a situação apertou e ele foi levado para a delegacia, aí lá ele contou de fato a verdade. Por esse motivo, ele passa a ser um suspeito. O ex-namorado e o ficante se conhecem? Se conhece. Aquele local, Gardinali, todas as pessoas conhecem. É um local, assim, muito afastado do centro da cidade de Cajamar, da delegacia, que é o ponto central, até a casa da família, até aquela região, de carro você gasta praticamente 30 minutos. Então, naquela região, são pessoas que moram ali há muitos anos. Então todos se conhecem. Seria coerente pensar que o ex-namorado, cujo relacionamento foi interrompido por uma ordem do pai dela, tivesse ciúme desse ficante? Acredito nessa hipótese, acredito. Porque o pai foi muito incisivo. Então, porque se ele ainda gostava da Vitória, namoro foi interrompido por uma determinação do pai, que é conhecido por ser linha dura. Não gostei desse rapaz, termina o namoro com ele. Ela comunica o rapaz, olha, meu pai não quer que a gente namore. Aí passa um tempo e ela começa a ficar com esse outro rapaz. Então, seria coerente pensar que um tivesse ciúme do outro. Sim, é porque o pai foi muito incisivo com ela para terminar com esse primeiro namorado. Então, eu acredito que, até pela resposta que ele deu para a família, quando ele recebe a notícia do desaparecimento dela, tudo leva a crer que esse término não foi muito amigável, não foi muito amistoso. Primeiro com a resposta seca, que foi esse ok, nós mostramos o depoimento da irmã, e depois esse ficante com essa história de que não recebeu a mensagem, né, Lorena, durante a madrugada, no momento em que ela precisava falar com ele, diz que acordou depois, só que na verdade estaria com uma outra pessoa. Exato. E você trouxe essa possibilidade, Thiago, mas também pode ser que um lado, por exemplo, estava procurando a Vitória e de repente o outro ficou com ciúmes. Vamos supor que o Gustavo, né, que o delegado já citou o nome, né? Então por isso que nós estamos ressaltando aqui, mas ele, por terminar com ela por causa do pai, ele poderia de repente procurar a Vitória e o outro ficou com ciúmes. Então, existe essa hipótese, né? E segundo o próprio delegado, seria, ao que tudo indica, um crime passional, um crime de ódio, né? Então, envolvendo aí, tem 2 pessoas, é importante deixar claro, a gente fala sobre crime passional, porque tem 2 pessoas que se relacionaram com a Vitória, né? Uma que ficou 2, 3, 4 vezes e a outra pessoa que se relacionou durante mais ou menos 3 meses, né? E o que chama a atenção é justamente toda essa crueldade. Porque se fosse um crime de oportunidade, né, doutor Fábio, a pessoa vai lá, né, e comete o crime, atira ou utiliza o tipo de arma, mas não, né? Você agir dessa maneira cruel, você transportar um corpo, você arquitetar de maneira minuciosa, porque isso é arquitetado, levou plástico, né? E agiu, raspar o cabelo, precisa de uma máquina. Então, assim, ou seja, ao que tudo indica, tinha essa proximidade. Os 3 suspeitos conheciam ela, né? Então, assim, tinha essa afinidade, por isso que a polícia considera, o que o senhor acredita, num crime passional e o crime de ódio. É um crime passional arquitetado, com certeza. E isso não é o crime do feminicídio, ele nunca é um crime de oportunidade, não é um crime aleatório. Já tinha acontecido alguma coisa estava acontecendo, algum desentendimento da Vitória com essas pessoas, né? E aí tem todo um planejamento. E aí as características, principalmente, Lorena, as características do corpo me chamaram muito a atenção. E me levam muito a crer que é um crime passional e um crime, assim, de muito ódio. Bom, nós já, a Lorena falou o nome do rapaz, porque o delegado divulgou, então nós podemos dizer, né, o Gustavo, o ex-namorado, podemos nominá-lo, né? Tem esse outro, o ficante, que nós não podemos divulgar ainda o nome dele. Está todo mundo se perguntando, doutor Fábio, quem é o terceiro suspeito? O que é que nós podemos falar, porque são informações sigilosas, né? Até para não atrapalhar nas investigações. Quem seria essa terceira pessoa?
Gardinalha, assim, com todo respeito à Polícia Civil, que eu tive um compromisso com o delegado, a gente manter algumas informações em sigilo, mas essa terceira pessoa é a pessoa mais próxima que possa existir da Vitória. E aí nós tiramos aí a questão, um ex-namorado, um ficante. A terceira pessoa seria mais próxima dela do que o ex-namorado e o ficante? Perfeito, mais próximo, mais próximo. Por isso a surpresa do envolvimento dessa pessoa. Por isso a surpresa e por isso essa minha ansiedade de saber que, assim, eu quero muito que isso seja esclarecido e que essa pessoa não tenha nenhum envolvimento com isso.